Na série Vida, Morte e Eternidade, analisaremos hoje o tema Necromancia e culto aos ancestrais. Descubra você mesmo qual é a solução divina para o dilema da morte. Vamos ler agora o que está escrito na palavra de Deus. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não tenha medo. Porém, que é que o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. 1 Samuel capítulo 28, versos 10 até o verso 14. Que lições espirituais contra qualquer suposta comunicação com os mortos podem ser extraídas da experiência de Saul com a médium em Endor? Com que frequência, sob estresse, fazemos coisas e escolhas erradas? Porque a fé, a oração e a obediência da palavra de Deus são as únicas defesas seguras contra nós mesmos. Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí e vem comigo! Necromancia vem de duas palavras no grego: necro, morte, e mancia, manteia, adivinhação. Então, a necromancia é uma prática de magia envolvendo a suposta arte de comunicação com os mortos, quer por evocação de seus espíritos, como aparições, visões ou erguendo-os corporalmente, com a finalidade de adivinhação, transmitir os meios para prover eventos futuros, descobrir conhecimento oculto, trazer alguém de volta dos mortos ou usar os mortos como uma arma. Acredite se quiser. O texto do estudo de hoje traz um assunto que causa muitas discussões entre os estudiosos da palavra de Deus. Eu estou me referindo ao Espiritismo. Afinal de contas, será que o rei Saul falou ou não com o espírito de Samuel? Não podemos obter a resposta verdadeira se não estudarmos a Bíblia de forma correta, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías capítulo 28, verso 10. Assim como este assunto, todos os outros precisam ser estudados desta forma, buscando as respostas em toda a palavra de Deus. Percebam que em 1 Samuel 28, verso 3, diz que Saul havia desterrado os médios e os adivinhos, pois Deus mesmo havia dito: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio capítulo 18, verso 12. Ora, se é abominação, já aprendemos que Deus não aprova a prática de se consultar mortos por meio de adivinhações. Saul foi à presença da médium disfarçado, mas ao descobrir que se tratava do rei Saul, que havia mandado matar seus colegas de bruxaria, a feiticeira ficou assustada. E mais ainda diante do sobrenatural, tão diferente das consultas fajutas que estava acostumada a fazer. Ao perceber que ela via algo misterioso, Saul perguntou o que ela via.
A resposta da mulher é de arrepiar. Vejo um Deus que sobe da terra. 1 Samuel 28, verso 3. Aquela mulher viu uma figura que ela identificou como um Deus que subia da terra. O sábio Salomão escreveu que os mortos não sabem coisa alguma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. Como, pois, explicar então essa aparição? Foi o próprio rei Saul que concluiu que aquilo que a feiticeira médio descreveu só podia ser Samuel. Se realmente o fosse, Deus não teria condenado a sua atitude. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor e também porque interrogara e consultara uma necromante. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13. Outra evidência bíblica de que não era o profeta Samuel quem falou com Saul, encontramos no livro de Jó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar aonde habita o conhecerá jamais. Jó, capítulo 7, versos 9 a 10. Sem dúvida, aquela misteriosa aparição não era Samuel, nem tampouco alguém da parte de Deus. Percebam que o falso Samuel disse a Saul: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? 1 Samuel 28, verso 16. Pastor Jadson, quer dizer que Deus desamparou Saul e se tornou seu inimigo? Mas que conversa é essa? Sabem que conversa é essa? É a conversa daquele que é especialista em distorcer a palavra de Deus, Satanás. Das duas, uma. Ou aquele Samuel era o próprio diabo ou um de seus demônios personificados. Porque, meus irmãos, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os anjos caídos, se transformam em ministros de justiça. 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. Saiba, Deus jamais desampara ninguém. Saul fez a própria escolha de fechar o seu coração para o Senhor. Por isso não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Deus não é inimigo de ninguém. Ele nos convida para sermos seus amigos. O profeta Samuel, como os demais filhos de Deus que já morreram, descansam na sepultura o sono da morte, para serem despertados uma única vez e esta vez para sempre, no grande dia do Senhor, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus para vir nos buscar. Portanto, quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos que chileiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8, verso 19. Cuidado com doutrinas baseadas em textos isolados da Bíblia. Muitos têm usado as Escrituras como fez Satanás no deserto. Satanás tentou a Jesus usando a palavra de Deus fora do contexto. Mas Jesus venceu o diabo porque usou o assim diz o Senhor. Meu amigo e minha amiga, eu e você somos criaturas mortais e só há um que é imortal. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16. Está chegando o dia em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E quem disse isso foi Deus em sua palavra, e nessa palavra eu e você podemos confiar. Tenha um dia abençoado.
Vamos orar, bondoso Deus. Nós queremos, Senhor, ter a nossa fé fundamentada em Tua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Aumenta a nossa fé pelo estudo diário da Tua palavra e nos conceda um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!